Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Paulo de Tarso. E como sempre fazemos, antes do nosso encontro fraterno, nós fazemos uma prece. Então, fechando suavemente os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao mais alto, nos permitindo sermos envolvidos pela paz deste ambiente e nos sentindo acolhidos pela espiritualidade desta casa de amor. Iniciamos esta prece agradecendo a Deus e a Jesus por mais este dia, por todas as bênçãos que recebemos, confiantes nos desígnios do Pai, que conhece todas as nossas necessidades e que sempre vem em nosso auxílio. Que nos façamos merecedores da misericórdia divina, que fortaleçamos a nossa fé, alegres de compreender que nunca estamos sozinhos, que sempre temos à nossa frente espíritos amigos que nos amparam e protegem. Ao fazermos as nossas preces, sempre recebemos energias espirituais, asserenamos nossos corações, chamamos para perto de nós os benfeitores, enviados pelo amor do Pai, que nos envolvem, como agora, em vibrações salutares, que nos facilitam a superação das nossas dificuldades e aflições, renovando as nossas forças. Então, Senhor de nossas vidas, te pedimos por cada um de nós, que já estamos sendo atendidos por a equipe espiritual, que com certeza fará com que sairemos daqui muito melhores. Assim, agradecidos, pedimos que a nossa atenção esteja na exposição do nosso amigo Érico, que ele seja assistido pelos mentores deste estudo e que nós possamos guardar os esclarecimentos que a exposição desta tarde nos trará do Evangelho de Jesus para as nossas reflexões íntimas. Assim, pedimos licença e iniciamos o nosso encontro fraterno desta tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos. Perdoem pela minha voz hoje que está um pouco debilitada, um estado gripal, aí, uma virose, mas não vai nos impedir de fazermos a nossa atividade. Então, nós vamos hoje abordar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Vamos falar especificamente dos itens de 1 a 4, cujo título é Pagar o mal com o bem, que é uma coisa bem fácil, né? Quando nos fazem um mal, a gente pagar com o bem é uma beleza, é tranquilo. E iniciamos por uma passagem do evangelista Mateus, no capítulo 5 do seu evangelho, quando ele diz assim: Jesus disse àqueles que o escutavam: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E nós vamos fazer uma pequena pausa para entendermos por que Jesus disse que ouviram o que foi dito. É porque até então, a época de Jesus encarnado aqui na Terra, as leis eram aquelas de Moisés, séculos antes, e que as leis civis tinham as leis divinas, que foram as tábuas da lei, que ele recebeu mediunicamente lá no monte, né? Os 10 mandamentos, mas ele fazia leis para conter aquele povo, para direcionar, andou no deserto, e aquelas leis passou por todos os tempos, e os judeus então ali se guiavam pelo Pentateuco mosaico, pelos 5 livros de Moisés. E esses 5 livros de Moisés, as leis civis de Moisés, eram baseadas nas leis, no Código de Hammurabi, que foi um rei da Mesopotâmia 1700 e poucos anos antes do Cristo, olha, quase 2000 anos antes do Cristo, 5 séculos antes de Jesus. E esse Código de Hammurabi, que foi uma reunião de leis que ele fez lá na Mesopotâmia, tinha como base a lei de Talião. Eu achava que Talião tinha sido uma pessoa, a lei de Talião, que fosse Talião alguém que criou essa lei. Mas não, é uma expressão que é originária do latim, que quer dizer retaliação. Então todo mundo conhece a lei de Talião pelo nome de olho por olho, dente por dente. Então quando Jesus chegou lá e disse:
tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Até então era isso. Jesus deu uma virada de página, mudou, trocou a chave. Agora a lei passaria a ser a lei de amor, de justiça e de caridade. Então foi uma mudança total. Então ele dizendo assim, na sequência Jesus diz assim, porém eu vos digo, então ouviram que é para odiar o inimigo e amar o amigo. Porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e vir a chuva sobre os justos e os injustos. Se amardes somente aqueles que vos amam, que mérito haveis de ter? Pergunta Jesus, né? Se a vossa prática não for maior do que a dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Olha o ensinamento de Jesus. Logo a seguinte, vem uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, que diz assim, quanto a vocês, palavras de Jesus, quanto a vocês, amem os inimigos, façam o bem a todos, emprestem sem esperar em troca, e nada em troca, e suas recompensas serão bem maiores, serão os filhos do Altíssimo, pois ele é bom para os ingratos e também para os maus. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai o é. Então, olha o ensinamento de Jesus mudando totalmente o entendimento. De, em vez de odiarmos aqueles que são nossos inimigos, que agem contra nós, que não gostam de nós, ele mandou que nós os amássemos, que nós orássemos por eles, para que tudo de bom acontecesse a eles. Então, se amar ao próximo é o princípio da caridade, conforme Paulo nos diz que fora da caridade não há salvação, amar os inimigos, então, é a aplicação mais sublime desse mandamento. A palavra amar, utilizada por Jesus nesse ensinamento, ela pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação, e aqui nós precisamos ter atenção. Amar o inimigo não é a mesma coisa que amar o meu irmão, o meu filho, amar o meu amigo. E as pessoas confundem isso. Não sou eu, o Érico, que está dizendo. Está lá no item 1 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pode causar, depende de interpretação. Ele não quis dizer que devemos ter a mesma ternura que nós temos por um amigo. Porque é impossível dispensar a um inimigo a mesma ternura, o mesmo carinho, a mesma dedicação, como se fosse a um amigo ou a um irmão. É impossível que a gente vá tratar igual aquele que age contra nós, aquele que não gosta de nós, e com o irmão ou alguém que nos é muito caro. Então, a ternura com que a gente trata o amigo e o irmão pressupõe confiança. E não é possível nós termos confiança em quem nós sabemos que é capaz de fazer mal para nós. Como é que eu vou amar igual? Mas está lá escrito, Jesus, o mandamento é esse, amar o próximo e aos inimigos. Amai os vossos inimigos. Mas qual é a interpretação desse amar os inimigos? Aí está o pulo do gato. Aí está a atenção que nós temos que ter. Quem faz o estudo do EAD, aprende lá no livro 3, que a ideia no EAD a gente aprende a tirar o espírito da letra. Quer dizer, te retirar não é somente ficar preso no que está escrito, mas interpretar o que está escrito. O amar o inimigo é diferente de amar o amigo, o irmão, aquele que nos quer bem. Então, entre pessoas onde há mútua desconfiança, quando um não confia no outro, não é possível a roubos de simpatia que existe entre aqueles que têm comunhão de pensamentos. Enfim, não é possível, ao encontrar um inimigo, eu ter a mesma alegria, o mesmo prazer de quando eu encontro um inimigo. Se eu reencontro um amigo de longa data, uma pessoa que eu quero bem,
eu fico feliz, eu extrapolo no abraço, na felicidade de ver no sorriso, abraço, beijo. Mas se é um inimigo, tomara que ele não me veja, né? Tomara que ele não... Tomara eu cada vez no supermercado por aqui, eu vou por ali, mudo o meu trajeto, porque no supermercado eu faço sempre o mesmo trajeto, né? Já sei as coisas que eu quero pegar. Então, se eu olho, mas aquela criatura ali não me é simpática, não me é agradável o encontro, né? Então, eu evito, até para não constranger e também não ficar constrangido, né? Então, não que a gente tenha que agir assim, gente. Isso aqui não é regra. Isso aqui em alguns casos, que eu também já saí atrás de alguém que se tinha para o meu inimigo, mas que eu gostava muito. Mas ele não tinha alguma pendenga contra mim. E eu vi que estava fugindo de mim no super, eu dei um jeito de pegar e abraçar a criatura. Bom, fulano, chega aqui, para quanto tempo? Né? Então, mas eu tinha carinho por ele, eu tinha afeto, embora houvesse tido alguma dissensão no passado, e que ele guardou mágoa, eu não guardei, né? Então não tem problema. Mas, bom, esse sentimento de ter alegria quando encontramos uma pessoa boa, uma pessoa que nós gostamos, que nós amamos, que nós temos fraternidade para com ela, que a gente sente bem em estar junto, isso aí não é uma coisa da religião, da doutrina espírita. Não, isso é uma lei, é o resultado de uma lei da física, de assimilação e repulsão dos fluidos. Um pensamento mau emite uma corrente fluídica desagradável. Da mesma forma que um pensamento bom emite uma corrente fluídica boa, agradável. Eflúvios agradáveis que nos envolvem. Então, lei de ação e retração dos fluidos, uma lei da física. Um pensamento bom com um pensamento bom se juntam, somam. Mas um pensamento bom, um pensamento ruim, se afastam. Atração e repulsão dos fluidos. Não é doutrina espírita, não é religião, não é espiritualidade. É uma lei da física. Então, quando a gente encontra alguém que a gente tem alguma coisa que não bate, a gente diz, o meu santo não bate com a da fulana, né? Não bate com o do Beltrano. Então, a gente sabe que não há ali uma simpatia recíproca, uma confiança mútua. Às vezes há até desconfiança, né? Então, é penoso um pensamento negativo que vem em nossa direção, como é penoso para o outro quando a gente emite. Então, as sensações são distintas quando nós nos aproximamos de amigos e de inimigos. Por isso, nós temos que saber interpretar esse ensinamento do Cristo. Portanto, amar os inimigos não pode significar que não se deva fazer nenhuma distinção entre amigos e inimigos. Esse ensinamento nos parece difícil e até impossível de ser praticado. Está escrito isso no Evangelho. Até impossível de ser praticado. Porque entendemos erradamente, está escrito, entendemos erradamente o amar os inimigos, que o Cristo diz. E que ele manda dar aos amigos e aos inimigos o mesmo espaço no coração. Como é que eu vou botar no mesmo espaço no meu coração uma pessoa que fala mal de mim, que age contra mim, que me prejudica, que me trai a confiança? Eu vou botar no mesmo lugar no coração para alguém que me é caro? Não tem como. Mas devido à pobreza da linguagem humana, nós somos obrigados a usar determinadas expressões, e no caso aqui, a expressão amar, para expressar diversas formas de sentimento. E a gente diz que tudo é amar. As pessoas não vão fazer sexo e diz que vão fazer amor. E não é amor, é outra coisa. O amor transcende a materialidade. Tem o amor de pai, o amor de irmão, o amor de marido, de mulher, né? De atração, de posse. Há diversos tipos. E não é por isso, então a gente tem que saber entender. Que tipo de amor é esse? Quando eu digo para a Carmen que eu a amo, é diferente quando eu digo que eu amo o meu filho. Ou que eu amo a minha mulher. São amores diferentes. E a gente, então, quando ler, precisa interpretar corretamente. Então, amar aos inimigos não quer dizer que não se deva fazer diferenças, porque o coração bate diferente em cada situação. Devemos, pois, usar a razão para discernirmos
Que tipo de relação é que nós temos com cada um? Assim, nós precisamos completar esse significado, explicando que amar o inimigo é ter para com eles um sentimento desprovido de animosidade, ter um sentimento desprovido de agressividade. Amar ao inimigo, então, é não ter ódio, é não lhe ter rancor, é perdoar incondicionalmente, é desejar-lhe o bem, é alegrar-se com aquilo que lhe acontece de bom, é estender a mão caridosa para ajudá-lo, no caso de necessidade, é abster-se de palavras e atos que possam prejudicá-lo. Isso é amar o inimigo. É não fazer o mal, não querer o mal, ficar feliz com a felicidade dele, não falar mal dele para os outros, não dirigir a ele nenhuma atitude ou expressão descortês, desagradável. Então, pagar o mal com o bem tem que ser fazer isso, não, mas agora ele falou mal de mim para todo mundo. Agora eu vou chegar lá, vou ser super legal com ele. Ele vai ver como é que a gente age. A gente em cima do orgulho da gente, vou mostrar para ele que é uma pessoa educada. Vou fazer de conta que não sei de nada. Mas aí tu está querendo humilhar a criatura, tu está querendo se colocar acima dele. E não é essa a ideia. A ideia é que se ele errou, errou. A gente também erra, né? Então também não devemos colocar nenhum obstáculo à reconciliação de um desafeto. Se houver possibilidade, vamos nos reunir e vamos nos reconciliar. Jesus disse, antes de colocar a tua oferenda na frente do altar, vai e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, para que não te ocorra algo pior. Isso é o que Jesus disse. Então eu não tenho que colocar obstáculo. Ah, não, eu só faço as pazes contigo se tu me pedir desculpa. Se tu for lá na família e pedir desculpa, gente, às vezes eu já vi isso assim, né? Não, quando tiver a família reunida, tu tem que ir lá e pedir desculpa, dizer que tu errou. Não está querendo se reconciliar, não está perdoando, né? Mas é assim que a gente age. Para o incrédulo, aquele que não acredita em Deus, que não tem nada depois da vida, desta vida, da vida presente, para ele é uma violência tu tratar o que é o bem do inimigo, tu torcer para ele se dar bem, tu rezar por ele. Para ele não tem cabimento. O outro é um nocivo, um perturbador da tranquilidade dele. Ele não tem nenhum interesse em perdoar. E até aceitar as desculpas, perdoar um erro do outro para com ele, para aquele que não crê em nada depois dessa vida, é até uma fraqueza de personalidade. Eu não sou fraco. O cara fez e me faz uma vez só. Nunca mais eu falo com ele. Pode andar de arrasto me pedindo perdão que eu não aceito. Comigo é uma vez só. Eu tenho personalidade. Vai sofrer o pênalti. Ah, vai. Mais cedo ou mais tarde. A lei vai cobrar. Né? A lei ele vai ter que se ajustar. Para o incrédulo, então, que nada a ver, é dessa forma. Mas para aquele que crê, especialmente para o espírita, a maneira de ver as coisas é totalmente diferente. Ele olha para o passado e também para o presente. Por que ele olha para o passado? O cara falou mal de mim. O cara fez alguma coisa contra a minha pessoa. Mas será que esse cara se tornou meu desafeto de graça? Nunca fiz nada para ele. Agora, nesta vida. Mas será que não foi um algoz, um desafeto na outra vida? Será que ele, sem saber, ele está descontando agora aquilo do passado? E que a lei de afinidade, a lei de atração, trouxe ele até a tua presença? Então, quem crê, olha para trás e vê, será que eu sou o devedor? E ele está me atingindo agora por culpa minha mesmo? Será que não é a lei se ajustando? Mas ele também olha para frente, para o futuro. Puxa, mas eu quero ser um espírito elevado. Eu quero ser feliz. Eu quero morar no reino dos céus. Eu quero a paz de espírito, a paz interior. Eu quero isso. Então eu preciso me ajustar. Então eu não vou criar uma inimizade ou manter uma inimizade com esse cara. Eu não vou alimentar uma dissensão. Eu vou tentar me aproximar, eu vou tentar ajustar esse disque que tem aí no meio. Eu vou tentar me ajustar. Por quê? Porque quem crê na vida futura, quem crê na imortalidade do espírito,
ele sabe que esta passagem aqui, esse presente que nós estamos vivendo, ele é momentâneo. Ele é só agora. Daqui a pouquinho passou. Qualquer um de nós olha para trás e vai ver quantos amigos já desencarnaram, quantos parentes que já foram, que seguiram essa viagem. E a gente continua aqui. Por quanto tempo, não sabemos. Se é mais um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. A gente não sabe. Então vamos nos ajustar enquanto estamos a caminho, como disse o Cristo. Então não vamos criar dificuldade. O espírita sabe que pela própria destinação da Terra, é natural encontrar aqui na Terra homens maus e homens perversos. E sabe que a maldade de que ele é vítima faz parte das provas e expiações que ele precisa suportar. E com o esclarecimento que ele tem, essas provas se tornam menos amargas. Porque ele sabe, olha, se eu estou passando por essa dificuldade financeira, social, sei lá o que, de abandono, de doença, é porque eu preciso passar por isso. Que Deus não sai distribuindo castigo para as pessoas. A gente colhe aquilo que planta. Então, nós somos merecedores daquilo de bom e daquilo de ruim que nos acontece. Então, a gente entende isso. Da mesma forma que a gente não fica brabo, que a gente aceita resignado, entre aspas, né? Que a gente aceita resignado as doenças, a dor, o sofrimento, a gente também não pode se revoltar contra aqueles que são os instrumentos. Ah, o fulano agiu mal contra mim, me traiu a confiança. Eu não me revolto contra, mas eu passei por isso que eu precisava. Era necessário para o meu crescimento. E ele foi instrumento de Deus, porque nós somos instrumentos de Deus. Nós somos utilizados. Quando o mendigo está ali na rua e passa alguém e dá um trocado, dá um pão, ou faz alguma coisa, ele está sendo instrumento de Deus para saciar a fome daquele irmão que está lá. Quando aqui na casa, uma vez por mês, se reúnem aqui as famílias e recebem uma alimentação, ranchos e comida, e atendimento de toda ordem, enfim, roupas, né? Quem é que foi utilizado? Todos aqueles frequentadores que vêm aqui e trazem 1 quilo disso, outro quilo daquilo, uma roupa, alguma coisa, foram instrumentos de saciar a fome daquelas famílias. E aqueles trabalhadores do Departamento de Assistência e Promoção Social, o DAPSE, também são instrumentos de Deus. Então, todos aqueles que agem contra nós, nos colocando dificuldades em nossa caminhada, são os instrumentos de Deus. E aí eu me lembro da vozinha Jaci, que nós ia lá logo quando ela não vinha mais na casa, esposa de um dos fundadores, ela também fundadora desta casa, né? E nós íamos visitá-la, e a irmãzinha, já a gente falava, ela queria saber da casa, tem um probleminha assim lá aqui, espírita nunca tem problema, não tem fofoca, não tem nada, mas alguma coisinha, né? Então a gente falava assim, e ela dizia, meu filho, a gente é instrumento. Os outros são instrumentos e a gente tem que saber aceitar, né? Instrumentos do bem, outros são instrumentos do mal. Depende da escolha nossa. Em que faixa vibratória nós estamos para ser instrumentos do bem ou do mal? Então, quando eu estava preparando essa exposição, me lembrei da vozinha Jaci, né? Então, a gente vê com menos amargor as provas que acontecem, né? E reclamamos menos, mais resignação. Em vez de reclamar, vamos agradecer a Deus por querer nos experimentar, testando a nossa paciência, a nossa resignação. Já é tão difícil de nós amarmos os amigos, é tão sacrificial às vezes nós amarmos um parente, um familiar difícil, né? E a gente precisa ali relevar, que dirá um inimigo que está agindo contra nós, que está nos traindo a confiança, falando de nós pelas costas, criando dificuldade no trabalho, na casa espírita, enfim, se a gente tem dificuldade até com os próprios parentes mais difíceis, né? Então, como olhar para aquela vizinha maledicente, que olha para a gente e assim, essa aí já está com aquele olho gordo dela me olhando lá. Tem uma inveja, essa aí tem uma inveja de mim, barbaridade, aquele olho de inveja lá. Eu vejo essa vizinha, eu chego a me arrepiar todo. Mas se a vizinha tiver com algum mau pensamento e ela tivesse numa vibração, que Deus abençoe essa vizinha, que Deus ampare, ilumine, que ela
as energias delas, os fluidos que ela emitiria, não iam casar com os meus. Se eu sinto, arrepio. Se eu sinto, é porque eu vibro na mesma diapasão dela. Eu vibro na mesma condição. Então, atração e repulsão dos fluidos. Mas onde encontrar forças, então, para sair disso? Olhando para dentro de nós, identificando em nós as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E aí vamos percebendo que todos nós precisamos de perdão, porque todos nós erramos. Quando nós ficamos estacionados nos pensamentos negativos, nós vamos criando à nossa volta uma densa camada de fluidos descompensados, deletérios, que vão nos contaminando lentamente, nos embrutecendo, anulando as ondas magnéticas salutares que nós retiramos da natureza, das boas convivências, dos amigos fraternos, dos familiares, dos espíritos benfeitores que estão sempre nos abastecendo de bons eflúvios. Então, nós precisamos não alimentarmos de inimizade para que isso não aconteça. E que nunca o mal é por causa do outro. O mal que o fulano deseja para mim, ou que faz, esse não me torna uma pessoa má. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isto me torna um homem mau. E acreditamos que esse mal, então, seja por culpa do outro, e não é. Então, pagar o mal com o bem beneficia a nós mesmos, pois toda a ação nossa gera uma reação contrária. Mas sempre a gente fica impregnado da nossa ação. Ao pensar no bem, eu impressiono o meu cérebro, que produzirá uma química que vai derramar na corrente sanguínea hormônios que vão impressionar o meu cérebro, né? E vão me dar saúde e bem-estar. Quando eu penso no mal, também nós vamos impressionar o cérebro, que irá criar e derramar na corrente sanguínea toxinas que vão gerar doenças e mal-estar. Quando nós nos demoramos no quadro da dor, do inimigo, da cólera, do ódio, do rancor, dos pensamentos de vingança, que são forças negativas que corroem a nossa existência, feito um ácido, que destrói o nosso equilíbrio mental e espiritual e também físico, porque adoecemos devido às nossas más criações mentais. Isto coloca diariamente milhares de pessoas nos cemitérios, porque viveram uma vida alimentando-se de fluidos pestilentos e corrosivos. O mal, ele é semelhante à bola de borracha, que toda vez que tu atira uma bola de borracha com força na parede, ela volta para ti, de novo para aquele que atirou. E assim é o ódio. Ele é um processo essencialmente reflexivo. Sempre o ódio que tu sente reflui para ti, para o odiento. Para encerrarmos, que o tempo está esgotado, para não demorar, eu vou ler uma pequena historinha aqui, que foi verdade, né? Passou-se com a Dona Maria Modesta Cravo, na cidade de Uberaba, uma médium que trabalhou com o Eurípides Barçanufo, né? E que ajudou na construção do sanatório psiquiátrico de Uberaba. Então, essa Dona Maria Modesta Cravo, na cidade de Uberaba, médium que atendia os necessitados através do venerando espírito Eurípides Barçanufo, senhora lúcida e inteligente, um dia recebeu de presente uma vasilha de porcelana inglesa, muito bem decorada, levada por um pobre atormentado desses que vagueiam pela cidade. E tinha ali um cartão, e no cartão a sua amiga de antes lhe dizia: aí segue o meu presente, dentro dele está o que você merece. Ela ficou muito sensibilizada, desenrolou a caixa, retirou o vaso, abriu e estava cheio de dejetos humanos, fezes humanas. De forma nenhuma ela se aborreceu. Um ano depois,
Quando a sua amiga fez aniversário, ela mandou-lhe um buquê de rosas e um cartão. Agradeço penhoradamente o seu presente. Estou devolvendo o vasilhame de porcelana. O seu conteúdo eu coloquei em uma haste de roseira. E agora estou lhe mandando as rosas que saiu dali. É um ato de perdão devolver em luz o que se recebe em trevas. Muito obrigado pela atenção, muita paz, que Jesus nos ampare e nos ilumine. E até a minha voz ajudou